Existe um determinado nível financeiro que quando você chega nesse nível, parece que a sua vida, ela simplesmente, ela se transforma, tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Nossa, é impressionante. Você muda, a sua perspectiva muda. As pessoas que estão ao seu redor mudam porque você muda. Você passa a ser uma pessoa melhor com você, com sua esposa, com seus filhos, e automaticamente parece que quase todas as pessoas de fora ela consegue perceber essa mudança em você, simplesmente porque você acessou essa fase, esse nível financeiro. E esse nível, eu arrisco dizer para você que ele é completamente possível chegar, principalmente se você tem mais de 40 anos. E aqui eu afirmo também que a maioria das pessoas acima de 40 anos nunca chegarão nesse nível financeiro. Que você que está aqui nesse vídeo, se seguir esses passos, eu acredito que tem muita chance de você chegar nesse nível. E é sobre isso que nós vamos falar. As 3 principais coisas para que você chegue em um nível financeiro, que nós vamos falar daqui a pouco, que é que a sua vida vai mudar completamente. Agora eu gostaria que você imaginasse como seria se o seu relacionamento, o seu bolso, o seu trabalho, a sua saúde mental, a sua paz de espírito, ela fosse completamente diferente. Simplesmente por você ajustar 1, 2 ou 3 detalhes na sua vida e te levasse para um outro patamar que você jamais conseguia imaginar se tornar. Eu não estou dizendo que você vai se tornar o próximo rico da sua família ou o primeiro milionário da sua família. Não é isso, até porque eu não sou rico, eu não sou milionário. Ainda não sou. Eu estou buscando essa meta, mas eu ainda não sou, né? E hoje eu gosto de um nível financeiro que me traz muitos recursos que aqui a gente vai compartilhar. Mas como seria a sua vida se você chegasse nesse nível? E antes que a gente avance para o conteúdo principal de hoje, eu afirmo para você, crescer financeiramente. Se você tem mais de 40 anos, escuta o que eu tenho para te dizer. Crescer financeiramente. Prosperar abundantemente. Se tornar uma pessoa capaz de dizer sim para aquilo que você quer e dizer não para aquilo que você não quer. Um nível em que quase todos os problemas financeiros que aparecem na sua vida, você consegue resolver da noite para o dia, sem ter que pensar em qual cartão você vai parcelar, sem ter que recorrer a alguém para pedir empréstimo, a um familiar ou muito menos com o banco. Esse nível, ele é completamente você atingir e ele é uma habilidade. Lidar com dinheiro, crescer, prosperar é uma habilidade. É treinável, mas você não consegue mudar isso. Você não consegue crescer e prosperar se você não olhar para esses 3 fatores que nós vamos falar agora nesse vídeo. E para que eu possa te explicar esses 3 fatores que te levam a um nível de liberdade financeira, e este é um nível que muda completamente sua vida, nível de liberdade financeira, para que eu possa te contar essas 3 coisas, 3 fatores, eu preciso te contar antes uma parte da minha história de vida, para que você consiga entender o que foi feito para que você chegue nesse nível. Vamos lá, em 2009 eu tinha 20 ou 21 anos, acho que era 20 anos, eu saí de Araçatuba para morar em Ribeirão Preto a convite de um chefe meu para trabalhar em uma concessionária de automóveis e eu fiquei trabalhando em concessionárias de automóveis por praticamente 17 anos, praticamente toda a minha vida, até eu fazer transição de carreira, nos últimos 6 anos atuar com planejamento financeiro. E aí, nessa época, eu morava num apartamento, uma kitnet aqui atrás, aqui da Unip, em Ribeirão Preto, com um amigo meu, onde que o pai dele tinha dado o nome para alugar o apartamento para a gente, né? A gente pagava naquela época R$450, ou seja, R$225 para cada um. Era bem pouco, mas na época era bem considerável pela nossa proporção de renda e de gasto. E naquela época eu passava um aperto financeiro, gente, mas era um aperto financeiro tão desgraçado, desculpa a palavra, que só de eu lembrar já começa a me dar arrepios. E aí, em 2009, meados de outubro de 2009, já fazia praticamente 2 anos que eu estava aqui em Ribeirão Preto, cheguei em 2007. Eu morei com a minha tia um tempo, com os meus primos, depois eu fui morar com esse amigo meu. E aí eu lembro que chegou um dia, o Marmitex, eu pagava o Marmitex diário, eu pagava R$4,50. E à noite, eu e meu amigo Luiz Felipe, a gente comia muito macarrão com salsicha, certo? Então a gente fazia macarrão com salsicha, eu comia a semana toda, jantava, era 2, 3 semanas comendo aquele troço lá, e ia almoçar, cada um almoçava com a sua marmita. Eu pagava R$4,50 a marmita. Belo mês de setembro, outubro, não vou lembrar exato, eu tinha R$35. Eu tinha uma motinha que eu ia trabalhar, ou seja, o combustível era mais barato, só que eu não abasteci a moto, porque se eu abastecesse a moto, eu não ia ter condições de comprar uma Marmitex. E aí eu deixei a moto na garagem e ia trabalhar a pé. Ó o rolê, vai vendo, vai vendo. E aí
Era mais ou menos dia 29, eu tinha dinheiro para comer, era dia 27, eu tinha dinheiro para comer até o dia 5, que dava 7, 8 dias de marmita. E o pagamento é que era no dia 6, é o dia 4, desculpa, até o dia 4, porque no dia 5 eu não ia ter dinheiro e o pagamento é que era no dia 6, de manhã eu já teria dinheiro para poder comprar o meu almoço. E aí, chegou no dia 5, eu não tinha dinheiro. O que eu tive que pensar? Foi, bom, ou eu como o macarrão que eu e meu amigo Luiz Felipe repartimos à noite, só que se eu comer, se eu estar com fome, eu comer mais, depois à noite pra gente dividir, não dá pra gente comer. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a pensar, eu acordei já pensando, a empresa dava o café da manhã, e eu cheguei e falei, cara, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pedir para alguém para comprar meu marmitex. Vou ter que fazer isso aqui, né? E aí eu lembro que um chefe meu chegou para mim, perto da hora do almoço, e eu só pensando, preocupado, com quem que eu vou pedir dinheiro emprestado? Quem eu vou pedir R$ 5 para comprar almoço? Naquela época, R$ 5, devia ser que uns 25, R$ 30 hoje, devia ser mais ou menos isso. E chegou o meu chefe, que é um grande amigo meu, uma pessoa que foi uma bênção de Deus na minha vida, falou assim, ô Gratão, meu sobrenome, você já almoçou? Eu falei, não almocei não. Ele, vamos almoçar comigo? Eu falei, puta, é o socorro que veio dos céus. E aí nós fomos almoçar. Mas o que eu quero concluir com essa história? Depois daquele dia, eu dei um basta na minha vida. Porque eu venho de uma família muito pobre, muito. Eu sempre lutei muito para alcançar um nível financeiro muito melhor. Naquele dia, eu me senti tão humilhado, por mais que eu já tivesse passado por humilhação, por falta, por escassez, debaixo do teto com a minha mãe, com tudo, né? Poxa, minha mãe, durante muitos anos, minha mãe não tinha condições de dar roupa, velho. Era roupa doada dos filhos da patroa, que ela ia lá, limpava o chão, ela era empregada doméstica, ela ganhava as roupas. E aí, daquele dia eu falei assim, eu nunca mais vou passar por isso. Eu nunca mais. Eu vivia numa fase, numa completa fase de dependência financeira. Percebe essa fase aqui? Se você tem mais de 40 anos e está nessa fase, você precisa colocar um basta nisso hoje. E se você está comigo nessa fase, se você está comigo nesse vídeo e você está vendo essa fase, você pode comentar aqui no comentário, basta, eu vou entender que você está nesse nível, mas você está assumindo um compromisso de hoje em diante mudar completamente sua vida. E aí o que aconteceu comigo depois disso? Depois disso, eu sentei e falei, bom, o que eu posso fazer para que eu possa mudar minha vida financeira? 2009, galera, não tinha informação como tem hoje, não tinha conhecimento, não tinha livros, não tinha. Né? O máximo que tinha ali era o quê? Era os sites, tinha Estadão, o UOL, né? Tinha um outro site que eu não vou lembrar que era o BOL, um site BOL, um blog, e tinha os colunistas que entregavam os conteúdos. Naquela época tinha o Gustavo Cerbasi e tinha um outro player, que eu não vou lembrar muito bem o nome, e aí eu comecei a consumir os conteúdos que o Gustavo Cerbasi, olha que ele falava para um nível de uma classe que era uma classe média ali, não era o pobre. Eu peguei o que ele ensinava, e o que ele ensinava eu apliquei na minha vida real. Qual que é a base para a transformação de uma vida financeira? Qual que é? Essa aqui, ó. Eu escrevi um livro, muitos anos depois, né, agora em 2004, eu peguei simplesmente o que o Gustavo Cerbasi prega e eu comecei a aplicar na minha vida. Tudo gira em torno de você ganhar, você gastar, você acumular e você multiplicar. O acumular pode ser investir também, tá? Pode ser poupar, pode ser outra coisa. Eu peguei esses princípios e eu comecei a aplicar na minha vida. Deu certo? Nos primeiros 2 anos foram muito difíceis. 2010, 2011 foi difícil pra caramba. Mas em 2011 eu já consegui chegar no nível que eu guardei dinheiro e aí eu saí da fase de dependência financeira e eu fui para a fase de autonomia financeira. E nesse momento que eu estava nessa fase de autonomia financeira, em 2011, eu já tinha uma reserva financeira de R$ 7.000. Cara, naquela época era dinheiro pra caramba. Simplesmente respeitando esse princípio. Eu ganho, eu gasto menos daquilo que eu ganho, eu invisto uma parte, eu multiplico essa parte. Na época, eu nem entendia muito de multiplicação, porque não tinha conhecimentos de investimentos. Tinha poupança. Tinha alguns CDBs que alguns bancos que você não conseguia acessar. Então eu usava a poupança da Caixa Econômica. Mas eu fazia o serviço de casa. Eu ganhava, eu gastava, eu guardava e eu deixava que os juros compostos faziam multiplicação naquele rendimento ridículo que era a poupança. E aí eu saí dessa fase de dependência financeira para uma fase de autonomia financeira. E aí a minha condição psicológica mudou, porque eu já não estava mais naquele aperto desgraçado que eu vivia. Eu já podia fazer escolhas melhores. E aqui tá o grande problema que eu acho que a pessoa acima de 40 anos, ela não vai chegar, a maioria dos brasileiros não vai chegar nesse nível de liberdade financeira. Porque quando você sai de uma fase de dependência financeira para uma fase de autonomia financeira,
acontece o segundo problema que você precisa vencer. O segundo problema que você precisa vencer. Qual o problema que é esse? Quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. A pessoa sobe um pouquinho o nível e aí ela já começa a esbanjar. Ela já começa a ceder a um problema comportamental. Que aí a gente chega na terceira situação que você precisa vencer, que é você vencer, vencer a si próprio, com essas conversas mentais que você tem. Isso é um problema, é uma falha do comportamento humano. Você está numa fase de autonomia financeira, você começa a melhorar um pouco a vida, e aí você não honra o pouco que você tem. Você não consegue lidar com o pouco de dinheiro que você tem, e você já começa a fazer merda. Bastou um pouquinho de conforto, a pessoa faz merda. Ela ainda não consegue se manter num nível abaixo daquilo que ela ganha e construir reservas, o que vai trazer mais segurança e mais liberdade. E por que você não consegue fazer isso? Porque você não honra o pouco, e quem não honra o pouco não é fiel no muito. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Eu estava lá, 2011, fazendo meu trabalho bonitinho, sendo fiel com o pouco. Mesmo o meu salário tendo aumentado e a minha diferença de poupança ter sido aumentada, eu não subi muito o custo de vida. Eu subi pouco e ainda assim continuei guardando dinheiro. E ser fiel no pouco não é que você tem que viver uma vida miserável, é se colocar no estado criativo para que você possa fazer boas escolhas até mesmo com o pouco que você tem. E isso te traz um aprendizado maravilhoso. Você se torna uma pessoa muito mais capaz, uma pessoa muito melhor em termos de escolha, saúde financeira, o que consequentemente vai melhorar na sua saúde financeira e na sua construção de riqueza. Então, qual que é o primeiro passo aqui? Você precisa abruptamente decidir mudar de vida. Eu nunca mais vou ficar nessa condição. Segundo passo, você honrar aquele pouco que você tem. Se você está aí ganhando pouco e você reclama, e mesmo reclamando, você toma decisões que só vai te atrasar a sua vida financeira, raras exceções, que você vai chegar no nível de liberdade financeira, que foi o que aconteceu comigo. Decidi, passei a honrar e a lidar com pouco, desenvolver essa habilidade de lidar com o dinheiro, mesmo com pouco, e ao longo do caminho, a forma que eu fui crescendo, outras oportunidades foram aparecendo, até mesmo de que eu pudesse gastar esse dinheiro. Mas você precisa ficar atento para aquilo que você se conta. É um problema comportamental isso, tá? Você está no caminho, você quer seguir o plano, só que existe uma voz na sua cabeça que fala, vai lá, compra. Você pode comprar, você merece. Não há problema nenhum você trocar de carro. Uma hora você vai morrer mesmo. Você vai deixar dinheiro para quem? Você pode fazer essa viagem agora. Você não precisa esperar não. Vai lá, pega o dinheiro, gasta, parcela um cartão, tá tudo certo. Nós temos essa voz. E essa voz, que ela é um estudo de economia comportamental, por vezes ela vai nos tirar do caminho que nos leva para um estágio de liberdade financeira. E esse estágio ele vai alcançando depois de, talvez para a maioria das pessoas, depois de muitos e muitos meses, talvez anos. Para que eu pudesse chegar nessa fase foram anos. Quando passou 2011, 2012, eu ainda segui o plano. E aí quando chegou em 2014, eu ainda não gozava de uma certa liberdade financeira, eu tinha autonomia. Em 2014, eu já tinha ali praticamente, eu vou falar aqui, 8 meses de reserva de emergência. E eu continuei aprimorando o plano. Depois, aconteceram situações, depois eu me casei, conheci minha esposa, e aí a gente teve mais condições de guardar. E aí, em 2019, nós já tínhamos um índice de liberdade financeira muito alto. Nós poderíamos ficar anos sem precisar de renda. Se nós dois parássemos de trabalhar, o que nós tínhamos acumulado, nós teríamos condições de ficar anos sem precisar de renda. E isso nos dava muita liberdade financeira. Foi então que eu decidi fazer minha transição de carreira para que eu pudesse fazer o que eu faço hoje. Então hoje eu ajudo pessoas com planejamento financeiro de forma individual, a ter uma vida muito mais feliz, muito mais saudável, com muito mais dinheiro na conta. É o que nós fazemos hoje, isso é o meu ofício principal. E por isso que eu estou aqui para levar essa mensagem para você, que a maioria das pessoas nunca conseguirão chegar no nível de liberdade financeira por conta desses 3 fatores. Primeiro porque a pessoa está na bosta, ou está com uma situação muito complicada e ela não decide. A pessoa não toma coragem de falar, eu nunca mais vou passar por essa situação.
E os que conseguem fazer a situação, ainda assim, seguem não aprendendo a lidar com o pouco que ganha, com o pouco que gasta, tomam decisões erradas e não conseguem se vencer a si mesmo, adiar uma gratificação imediata por um futuro muito melhor. Existem meios para fazer isso, mas se você pegar somente isso que eu estou passando para você aqui no vídeo de hoje, aplicar e assumir o compromisso com você de mudar de vida, eu garanto para você que a sua vida vai mudar completamente. Chegar nesse nível de liberdade financeira, sobretudo depois dos 40 anos, eu diria que é um dos maiores presentes que você pode se dar e dar para a sua família. De verdade. Se você ficou comigo até aqui agora desse vídeo, eu espero de coração que essa mensagem tenha te ajudado e que possa ter despertado ao menos uma sementinha no seu coração de buscar pela liberdade financeira, seguindo esses 3 passos que eu te passei. Vamos recapitular qual é? Primeiro, dar um basta na situação que você não quer mais. Segundo, você aprender a lidar com pouco dinheiro, desenvolver essa habilidade de mesmo viver um degrau abaixo daquilo que você vive. Terceiro passo, você se observar. O que essa voz está te contando diante de uma situação que você não quer postergar, porque você não pode esperar um pouco mais para realizar esse sonho. Combinado? Eu espero demais que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você é novo e você caiu nesse canal de paraquedas, eu vou recomendar que você se inscreva, ative as notificações, porque toda semana a gente está trazendo aqui vídeos sobre finanças pessoais, investimento e comportamento humano com dinheiro, focado para pessoas acima de 40 anos. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha te ajudado. Beijo no coração de vocês. Até semana que vem. Valeu!